Quem não tem um perrengue de viagem para contar? Você sabe quanto um bom agente de viagens pode te ajudar a evitar ciladas? Eu, Raquel Pazini, vou receber vários profissionais do turismo. Juntos, vamos compartilhar dicas, experiências e aprendizados para que você aproveite ainda mais as suas aventuras pelo mundo. Tenha um novo olhar sobre o turismo e embarque com a gente, aqui no Viagem Sem Perrengues, o podcast de turismo do Centro Europeu. Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Viagem Sem Perrengue e hoje aqui estamos diferentes, né? Eu estou até caracterizada, temos uma mesa aqui especial porque nós do turismo, né, viajamos, trazemos lembranças e é gostoso a gente de repente olhar para esse material, para esses elementos, isso faz a gente lembrar da viagem. E para isso eu convidei o Thales, um amigo querido, agente de viagem, foi aluno aqui do curso de Turismo do Centro Europeu em 2018. 2018, faz tempo já. Faz tempo, né? Mas realmente começou no turismo e não parou mais, né, Thales? Nunca mais mudei. Nunca mais Vamos mudou. falar de Peru então hoje? E hoje o tema é Peru, porque eu lembro assim, lógico que eu acompanho as suas viagens, os grupos que você cria. E eu lembro de você me falar da tua ansiedade de conhecer o Peru, porque eu acho que isso é um destino que está sempre no nosso imaginário, porque ele é um cartão postal, né? Uma das maravilhas do mundo moderno, das 7 maravilhas do mundo. Então a gente tem, né? Todo agente de viagem, todo turista apaixonado por viagem tem aquela listinha. E geralmente Peru tá ali, né? Vocês falam, se eu não vou agora, se eu vou depois. E a ideia de trazer esse bate-papo agora para alguns destinos é justamente mostrar o lado do agente de viagem, porque o agente de viagem viaja diferente, né? Além de você organizar grupos, e você já tem ido para o Peru várias vezes nesse sentido, eu fui recentemente agora nas minhas férias, a gente, tanto como a gente organiza é diferente, e quando a gente viaja mesmo a lazer, como foi o meu caso, a gente está explorando, a gente está fazendo uma imersão, nunca é só lazer, né? Então acho que o papo de hoje vai ser muito isso, né? A gente comentar um pouquinho tanto desse olhar do agente de viagem para o destino, contar as nossas experiências por lá, contar os perrengues, porque, né, por mais que a gente fala que é sem perrengue, a gente fala que é sem perrengue, mas a viagem tem ali as suas situações que horas são difíceis, horas são divertidas, depois viram, né, vira história engraçada e boas risadas, né? Então eu queria começar por você, Thales. Como que era o teu imaginário antes de Peru, assim, por que isso estava na tua lista de viagem? Você sabe que o Peru é uma viagem que eu não tinha em mente de fazer o Peru. Quando a gente fundou a Alma Livre lá atrás, a nossa ideia era fazer mochilão pela Europa. Não tinha. E aí, conversando com um colega que fez o curso de guia junto comigo, a gente começou fazendo uma parceria, cara, vamos montar junto uma viagem e tal, fazer aquela ânsia ali de começar um negócio, fazer a coisa toda. E aí ele falou, cara, vamos fazer pro Peru. Aí eu olhei e falei, vamos! Eu nem tinha nem em mente, falei, eu vou estudar o Peru, né, vou entender, estudar o Peru, pega até lá, fui estudar e tal. E aí eu inventei um roteiro muito louco, insano, com tirolesa, em mountain bike, descendo montanha, rafting, toda aventura. E apresentei para esse colega, falei, cara, olha só o roteiro que eu desenhei para visitar o Peru e tal. E aí ele falou, porra, ficou muito bom e tal. A gente anunciou e quando viu, já tinha um grupo formado. E a gente estava começando, foi o primeiro roteiro que eu desenhei para Alma Livre de viagem em grupo, foi o do Peru. Jura? Foi o primeiro internacional e foi o primeiro roteiro de todos. Interessante. Para fazer viagem em grupo e foi o primeiro que saiu, obviamente, internacional. Antes dele saíram outros, né? Sim. Que a gente lançou com um ano de antecedência para ver se não sabia, né? Um monte de insegurança, a gente não tinha cliente, não tinha nada, tinha ali algumas pessoas que conheciam podiam ser potenciais, mas e aí antes da viagem do Peru a gente fez algumas outras e aí quando chegou a do Peru foi muito marcante, cara, me surpreendeu muito a viagem, de verdade. E esse é um detalhe, né, porque você organiza os grupos e acompanha, e eu acho que isso também é uma oportunidade muito grande que a gente tem no turismo, né, da gente pegar essas pessoas que têm afinidade, que conversam com as nossas
com as nossas piras, digamos assim, né, de aventura, compra as suas ideias, porque, digamos, eu fiz um Peru totalmente convencional, né, o Peru Nutella, assim, não teve aventura, não teve nada, e você fez uma experiência completamente diferente, e a minha foi tão legal quanto, né? Não tem. Então, assim, é muito bacana um destino que oferece diferentes possibilidades. E aí conta como foi esse roteiro, porque foi o roteiro do Thales Alma Livre. Ah, eu acho que não tem viagem boa e roteiro bom. Quer dizer, tem uns roteiros melhores que os outros, mas acho que vai muito de acordo com o perfil do viajante, né? Sim. Então, assim, eu acabei atraindo um público que gostou daquela brincadeira da aventura. Com o passar dos anos, o público que me acompanha, que viaja comigo, tem mudado um pouco, né? Então tem chegado muita gente nova que já não é mais tão aventureira, então a gente tenta fazer os roteiros mais mistos hoje. Mas esse em especial é muito legal, porque além de todas essas atividades de aventura, a gente tinha muita caminhada. Sim. A gente fazia muita coisa raiz mesmo, sabe? Com a mochila nas costas. A ideia era fazer um mochilão. Foi um mochilão pro Peru. E você fez a trilha? A gente fez parte da para chegar no Machu Picchu, dormindo na trilha ou não? Foi só... Não. A gente dormia em lodges, né? Que são aquelas pousadinhas rústicas do interior. Mas não chegamos a fazer acampamento. Tá. A trilha que a gente fez é uma trilha turística que eles criaram, um produto chamado Trilha Inca Jungle. Que ele não é a trilha Inca completa. Tá. Que a trilha Inca completa ela leva, se não me engano, acho que 6 dias, dormindo em barraca, sobe e desce montanha. A gente fez uma trilha que ela era mista. Então, assim, no primeiro dia dessa trilha, a gente vai até uma montanha chamada Monte Abra Málaga, onde a gente tem a primeira vista daqueles nevados incríveis dos Andes e tal, que é o Nevado Verônica. E lá a gente se equipa com todo o equipamento de mountain bike e desce essa montanha. Ela está a 5.300 metros de altura, ela é muito alta. E a gente desce em torno de 50 quilômetros de bike, só descida numa estradinha que parece a Serra do Rio do Rastro. Caramba! Com as curvinhas de cotovelo, porém com aqueles nevados maravilhosos dos Andes como vista. É surreal o visual. A gente atravessa alguns rios nessa brincadeira e tal, assim. É uma proposta muito legal. Sim. Aí nesse mesmo dia ainda a gente faz um rafting. Para quem não conhece, rafting é aquela descida de corredeira de rio, de bote. Eu sou apaixonado por rafting, mas ele é mais assustador para quem olha do que para quem pratica. Vai ver. Quando você vai fazer, você vai ver que não é tão assustador assim, mas para quem vê, imagina, meu Deus, isso é muito perigoso e tal. E não é. E o interessante desse rafting é que ele é feito no rio Urubamba, que é o principal afluente do nosso rio Amazonas. Exatamente. E eu vi a nascente do rio Urubamba lá é chique demais, na fronteira ali, né, de Cusco com... Quando a gente está indo para o Titicaca, mas depois a gente chega lá, né? A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. E aí depois desse dia do rafting, no outro dia a gente faz Santa Maria, deixa eu tô redesenhando os nomes é difícil, porque realmente é muito parecido e alguns nomes. Aí a gente faz a caminhada, esse segundo dia, o dia da caminhada. É o único dia que a gente pega o trecho original do caminho Inca. Sim. Que eram as trilhas que os antigos habitantes da região ali, os chamados Incas, né? Mas na verdade, depois a gente vai falar que o nome dele não eram Incas, eram os Quechuas. Sim. Que eram os caminhos que eles utilizavam para atravessar de uma cidade até a outra. Cusco era a capital do Império Inca e Machu Picchu era uma das cidades sagradas, né? Onde existiam muitos templos e tal. Então, parte desse caminho que ligava Machu Picchu a Cusco, a gente faz ele a pé. Era uma trilha de 18 quilômetros, subindo e descendo montanha. Então, na altitude, né? Na altitude tem que estar preparado fisicamente. Tem que estar preparado. E até antes da gente chegar no Machu Picchu, né? Queria te perguntar onde você começou o roteiro. Você começou direto em Cusco ou você fez uma parada em Lima na chegada? A gente começou em Cusco e terminou em Lima. Tá, fez Lima no final. A gente fez Lima no final. Lima agora está super em alta, né? Por conta da gastronomia. Sim. Saiu esse ano, né, do restaurante melhor avaliado do mundo, do chefe. E é interessante porque os guias ressaltam muito isso em Lima. E aí, se a gente for... Tem até documentário Netflix falando desse chefe.
E o que vai para o prato, né? É toda essa natureza do Peru. Então, essa diversidade, os biomas, então, esses chefes, eles pesquisam, né, como isso pode ser combinado na culinária. Então, quando isso vem para o restaurante, é algo único. E a gente sente isso, né? Então, quando você fala da paisagem, eu acho que foi uma das coisas que mais me impactou no Peru foi a questão da paisagem. Tanto que tem gente, assim, que faz a parada em Lima para, obviamente, conhecer a cidade, mas o Peru começa ali em Cusco, né? Esse Peru que está no nosso imaginário. É a região de Cusco. É a região de Cusco. Tanto que estão construindo o aeroporto. O aeroporto de Cusco já é internacional, mas estão construindo um de grande porte. Lá na região ali de Chinchero, que é a região onde começa o passeio ali do Vale Sagrado. Se eu não me engano, é para o ano que vem, algo assim. Opa, e aí vão receber, certamente teremos voos do Brasil direto a Cusco. Então, já facilita a nossa vida. O pessoal está até preocupado até que ponto né, o turismo em Lima vai ser prejudicado. Mas qual que é a tua opinião de Lima, assim? O que você achou de Lima? Eu conheci Lima, nos 2 primeiros anos que eu fui para lá, eu conheci só a região de Miraflores. Que é a parte turística ali, né? Não fui explorar o centro histórico, até porque como eu deixei Lima para o final do roteiro, depois de conhecer Vale Sagrado, Machu Picchu, Lago Titicaca, você não vai vendo mais nada arqueológico, histórico, nada, não precisa. A gente queria mais um lance diferente. E aí o diferente que eu entendia de Lima era Miraflores, por conta das falésias. O Mar do Pacífico, que é lindo. Você entrou no Mar do Pacífico? Não tenho coragem. Não acredito, você foi até lá e não nadou. Disseram que a água, sei lá, é menos 30 graus, sei lá. Mentira. Não é nada. Sabe que no primeiro grupo que a gente levou tinha um cara, um passageiro, que ele é lá do interiorzinho do Paraná, uma cidade chamada Barracão, lá na fronteira com a Argentina. Certo. E quando a gente chegou em Lima, no último estágio do roteiro, eu descobri que ele nunca tinha visto o mar. Gente. Ele falou, Thales, eu nunca fui no mar. Eu falei, como assim, cara? Você nunca foi no mar? Eu falei, nunca fui. Meu Deus, a cidade é Santa muito Catarina, longe e não né? tinha ido. Caramba. Eu falei, não, então nós vamos dar um mergulho nesse mar. Ele falou, você vai comigo? Eu falei, mas só se achar que não. Cara, a gente encarou o marzinho. Não era tão gelado assim, não. É boato. As cachoeiras aqui do Paraná é muito mais gelada. Pode ser, né? Já vai ficar pra minha lista. O primeiro mergulho do cara foi no Pacífico, Sim, e o Pacífico ele já tem essa. Eu acho que toda vez que a gente vê o Pacífico pela primeira vez, a gente tem também essa expectativa, né? Puxa, quando vai ser, né? A primeira vez que eu vi o Pacífico foi no Chile. Deu aquela sensação, né? Assim, cara, o mar tá do outro lado, né? Que legal. Então, não tem nada de Pacífico, né? Não. Porque ele é agitado pra caramba. Sim, tanto que Lima é bem conhecida pelo surf, né? Você vê bastante. E Miraflores eu achei bonito, a gente foi no Parque das Fontes dançantes à noite, não sei se você chegou aí. Sim, o Parque La Reserva. É Parque La Reserva. Porque aí qual foi o meu perfil? Eu viajei com a minha filha de 7 anos, né? Então uma viagem familiar com criança e te digo, várias pessoas, quando eu comentei assim, você vai pra Praia do Peru, mas com a Bel? Sim, com a Bel? Mas o Peru não tem nada infantil. Eu falei, mas não precisa ser uma Disney para eu ir levar minha filha, né? Por que não? Né? A gente pode conhecer culturas, a gente pode ter uma experiência de natureza, a gente pode ter um tempo legal juntos. E Lima foi muito isso, né? A criança se diverte, então você entra numa loja de souvenir, a gente vai ver as coisinhas assim, nossa, ela se encanta com os bichinhos, ela amou, né? Conhecer a lhama, falar, essa é a lhama, essa é a alpaca. Então, isso fica muito forte no imaginário. Os museus das alpacas, onde tem vários bichinhos, eles mostram como eles tecem a lã, você chegou a fazer? Lá em Chinchero? É. Eu fui, Aí, isso é muito legal. Eu achei lindo. Os cuios, né? Os bichinhos que vão. Os cuios também. Que também vão. Vão pra panela, vão pra mesa. Eu não dou conta, mas é porque eu vi os bichinhos são muito lindos, né? Os porquinhos da Índia. Os porquinhos da Índia, né? Mas assim, eu acho que Lima é muito isso. Eu acho que as pessoas devem pensar, assim, incluir ou não Lima, né, no roteiro, quanto tempo ou não incluir Lima. Eu sempre me perguntam sobre incluir a capital num roteiro onde a capital não é o principal. Eu sempre falo, cara, vale a pena, coloque pelo menos uns 2 dias. Porque se a capital é ali, é porque tem a essência do país ali. Então acho que vale a pena sempre conhecer. Eu gostei bastante de Lima. Eu tive uma experiência para ir nesse Parque La Reserva que a gente estava... A primeira viagem que a gente fez foi no estilo mochilão. Então a gente não tinha muito preparo, não preparei nada para Lima. Sim. Lima eu falei, não, vamos explorar Lima a pé.
gente estava ali perto do shopping Lacomar, ali, que é no centrinho de Miraflores. Sim. Aliás, é um shopping a céu aberto, muito interessante, Lindo, porque Lima não visual chove. do Pacífico. Exato. Curiosidade, Lima não chove. Se você trabalha com telhado, calha, não vá para Lima. Não chove em Lima. Você vem de guarda-chuva, não vá para Lima. Hashtag fica a dica. E aí, então, o shopping aberto, eu achei muito legal. E a gente saiu do shopping, a gente jantou lá no shopping, falou, cara, vamos nesse parque lá, reserva? Eu já tinha pesquisado. Pessoal, vamos. Como é que nós vamos? Perguntamos lá que ônibus que pegava para ir lá. Tá, eu falei, e eu fomos pensei de que você fosse a coletivo. pé. Eu falei, não. Não, pegamos um ônibus coletivo. O trânsito em Lima é surreal de louco. Acho que pior que Lima só no Egito que eu fui. Tá? Dizem que na Índia também é meio doido, mas... Eu achei o trânsito no Egito pior, mas tudo bem, vai lá. Mas esse de Lima foi muito mais aventura. O trajeto? E do centro de Miraflores até o parque, lá, reserva de ônibus, do que tudo que a gente tinha feito de mountain bike, tirolê. Cara, foi marcante essa parte do busão. Sim, não, isso é muito bacana quando a gente se joga também, né? Na viagem, a gente não precisa ficar 100% amarrado a algumas questões. Você sabe que um dos pontos para fazer um roteiro bom, que eu tenho... Eu digo assim, tenho evoluído com as criações dos roteiros, é ter deixado esse dia do nada, que é o dia da descoberta. Eu acho isso o máximo. Porque eu sempre fazia os roteiros sempre muito cheios, todo dia alguma coisa, todo dia cheio de atividade, que eu queria que todo mundo aproveitasse ao máximo a viagem. Sim. E aí eu descobri que eu não dava margem para a galera descobrir coisas que nem eu conhecia, ou eu mesmo descobri coisas que eu nem fazia ideia que tinha. Exatamente. E ultimamente eu tenho buscado deixar esse dia da descoberta, que eu acho que ele é bem legal. Cara. Eu acho bem importante, porque daí você dá margem para a experiência pessoal de cada um. Porque tem gente, por exemplo, que ama hotel. Cara, quer curtir uma manhã no hotel, quer dormir, quer descansar, fica, você tá no teu direito, né? Porque quando a gente amarra demais, a gente se culpa até por ficar no hotel, por descansar. Então, assim, você quer ir lá sentar e quer entrar no mar, faz o que quiser. Verdade. Você dá as opções, você dá o leque, né? Porque tem digamos, aquela rota tradicional, né? Ali o City Tour tradicional em Lima a gente foi lá na Praça de Armas, a gente visitou a catedral, umas catacumbas, as lojinhas de souvenir, né? Que realmente ali em Lima eu só tinha visto uma degustação do que viria em Cusco pra frente, que foi, né? Tanto que eu tô no clima aqui, né? Tô até com o meu chale peruano, porque eu gosto de entrar no clima do lugar, entendeu? Só não vem com meu chapéu aqui, porque senão ninguém me enxergar. Milagrosamente hoje tá calor em Curitiba. Exato, né? Que eu não, ainda se eu começar a suar aqui, eu desfaço o meu look. Mas eu gostei. E aí foi interessante, assim, o meu planejamento, né? Porque a gente veio de uma retomada agora das viagens internacionais pós-pandemia. E logo que as coisas começaram a melhorar, o Peru teve problemas políticos, o turismo ficou fechado, né, no início agora de 2023, e o pessoal comentando que como eles barraram acesso em Machu Picchu, teve turista resgatado de helicóptero lá. Então, assim, quando a gente fala de perrengue, às vezes tem situações, você se pega no meio de situações que totalmente fora do teu alcance. A gente teve um terremoto em Marrakech, no Marrocos. Qualquer um podia estar lá. Sim. Essas coisas. Eu assim, peguei terremoto em Lima. Pegou terremoto em Lima? Peguei. Não acredito. Você vai falando, eu vim lembrando, eu falei, cara, você falou em terremoto. Eu nunca imaginei na minha... Eu nunca passei por um terremoto. Eu não tô querendo passar esse perrengue, tá? Eu também não queria. Como é que foi? Foi no grupo do ano passado. A gente estava em Lima, no hotel, nessa hora, tava todo mundo se arrumando, a gente ia sair para jantar. Era final de tarde. E de repente começou a tremer. Eu estava deitado no quarto ali olhando o celular. De repente começou a tremer a janela. Eu pensei, um caminhão, né? Sabe quando para o caminhão na frente fica tremendo? E aí começou a aumentar e começou a tremer tudo. Aí eu falei, acho que não é um caminhão. Aí começou a intensificar a tremedeira e eu saí correndo do quarto, desci pelas escadas, né? E fui lá para a área de fora, né? Falei, acho que fora eu tô mais tranquilo. Aí de repente começou a descer tudo, meu Deus. Aí desceu todo mundo, se encontrou ali na área externa do hotel. Terremoto, tinha uma mulher que tava lavando a calcinha, veio com as calcinhas lavando, escarçolando. Cara, foi uma experiência que eu nunca imaginei que ia ter passado. E aí você anda em Miraflores, tem várias placas, né? Rota de tsunami, rota de evacuação.
já dá um susto na gente que não está acostumado, né? A gente se preocupa. E quando eu planejei a minha viagem, eu planejei justamente na época que a situação ainda lá não estava resolvida. Só que às vezes a gente tem o senso de oportunidade, né? Eu olhei o preço da passagem, estava assim, metade do preço. Falei, metade do preço para julho. Eu falei, não, esse BO vai passar, né? Esse pessoal vai se entender, né? Essa questão política vai ser resolvida e a minha viagem vai acontecer. E deu boa, porque realmente passou, mas hoje eles estavam ainda, assim, a Praça de Armas estava fechada, não tinha o livre acesso, porque ainda tem esses resquícios em Lima. E aí depois eu conto da saída, como tá lá em Juliaca. Mas então tá, então vamos viajar para Cusco, né? Então Cusco é essa opção, né? Então se a pessoa vai até Lima, a gente tem voo direto, então isso é uma facilidade. E aí tem que pegar um voo de Lima a Cusco, então Cusco tem que ser planejado, né? Aquela precipitação, né? O que é um perrengue? Peguei uma promoção Lima ida e volta, agora quero ir para Cusco. Então o bom é que é tipo ponte aérea, né? Tem exatamente. Toda hora. O pouso no aeroporto de Cusco é legal também, hein? Sim, não, e o voo... Embaixo do vale, o cara passa lambendo a montanha. O voo inteiro, né, sobrevoando também a cordilheira, é bem bonito. Né? E tem um outro detalhe importante do planejamento de uma viagem para o Peru, que é a questão de Machu Picchu, controle de visitação. Então, Peru não é um destino que dá para resolver de última hora, porque principalmente a alta temporada, enfim. Não vai. Tem que comprar com antecedência o parque. E essa era uma dúvida que eu tinha, assim, como agente de viagem, eu sentia meio dificuldade de vender o Peru lazer, assim, né? Você trabalha muito com os grupos personalizados, que você acompanha, mas aquele passageiro que chega e quer ir para o Peru, eu não sentia segurança de, assim, sugerir quantos dias, por onde começa, por onde termina, será que precisa, qual que é a diferença de dormir ou não em águas calientes, um dia é suficiente ou não, então eu tinha essa dificuldade. Então, Peru é esse tipo de destino que vale a pena investir, porque quando você chega lá, tudo faz sentido, clareia tudo. E aí eu falo isso, né? Eu tiro o sangue dos guias, né? Porque eu pergunto tudo, eu faço... Você é dessas passageiras chatas que fica perguntando tudo? Não, eu pego, sento do lado dele e falo assim, olha, eu sou agente de viagem, amiga sua, eu quero trazer um monte de passageiros pro Peru. E eu perguntava, por que desse jeito, por que não de outro? O que você acha mais interessante? Entre dormir em Águas Calientes, dormir em Vale Sagrado, eu vejo que tem gente fazendo isso, gente fazendo aquilo, qual que é o perfil? E vou explorando, e vou sugando, mas eu volto expert do destino, né? Então, pela minha experiência ter sido mais aprofundada e por poder ajudar, é o nosso papel de agentes consultores de viagem. E você acha que vale a pena dormir 2 noites em Águas Calientes ou uma? Ou nenhuma? Boa pergunta. Eu gostei de Águas Calientes. Tem gente que não gosta, eu gostei, mas eu faria uma coisa diferente no meu roteiro. Como é que foi o meu roteiro? Dentro do clássico, né? Então, eu dormi 2 noites em Lima, fui a Cusco, e em Cusco a gente fez o primeiro dia, que é o clássico, que é o City Tour, que aí a gente fez Sacsayhuamán. Aí o meu primeiro, daí eu dou os meus perrengues de distração, porque sou aquela turista assim, tipo, ai, tô de férias, tô de boa na lagoa e tal. Aí o guia no primeiro dia, quando a gente chegou, falou, olha, tá aqui os ingressos dos parques, porque você compra um bilhete que dá acesso a vários... É o boleto turístico. O boleto turístico lá das zonas arqueológicas e tal. Ele falou assim, você só precisa levar isso amanhã no passeio. Claro, imagina, tinha chegado o voo, falei claro, não tinha entendido nada do que ele tinha falado. Claro. Aí, no dia seguinte, o guia veio, a gente entrou na van, chegamos lá na entrada do parque, sabe que chama boletos, tô lá no hotel. Aí o guia me olhou com aquela cara assim, querendo me comer, né? Aí eu, pro outro lado, olhei assim, né, com a minha avaliação profissional, não falei, mas pensei, teu papel na entrada do hotel custava ter perguntado, todos estão com os tickets? Na van, custava ter perguntado, todos estão com os tickets? Cara, você tá de férias, meu, isso acontece, né? Dele? Me dá uma folga, né? Aí ele com aquele bico assim, ele chamou o motorista, daí o motorista, né, voltei lá no hotel, peguei o ticket, voltei. Porque é perto, né? Era perto, exatamente, perdi o começo, mas foi boa. Mas é o nosso primeiro impacto, assim, né, dessa ideia da questão da altitude, da paisagem.
Você fez esse basicão no teu, na primeira vez do Aventura? Não, a primeira vez daí não. A primeira vez não. Da segunda vez, o segundo grupo, como eu achei que ficou muito pegado o primeiro grupo, eu segmentei muito o público por conta das aventuras e tudo. Aí no segundo grupo eu criei 2 grupos, eu dividi. Fiz o grupo Aventura e o grupo Cultural. Entendi. Aí toda a parte que a gente fazia em Cusco era todo mundo. Depois, nesse trajeto da Inca Jungle, uma turma foi fazer as partes de aventura, que é a bike, o rafting, tirolesa e trekking. E o outro grupo a gente foi fazer Vale Sagrado, Museu das Alpacas, Sacsayhuamán. Foi o que eu fiz. E aí a gente dividiu. Eu fui com mais um outro guia de apoio. Óbvio que ele quis fazer o aventura, que ele não conhecia, trabalhava com a gente. Não, então você vai pra lá, eu vou pra cá que eu já conheço lá. E nesse daí foi um dos perrengues, eu acho mais perrengue de todos os perrengues. Jura? Que não foi eu que peguei, mas foi a turma que foi fazer o circuito aventura. Porque saindo de dos vilarejos lá no meio do trekking, eles pegaram a van, que eles iam finalizar numa cidadezinha chamada Santa Teresa, onde tem águas termais, de Cocalumai, coisa mais linda, as piscinas de águas termais, bem bonito mesmo. E eles pegaram a van, estão indo lá faceiro, naquelas estradinhas que a gente vê nos videozinhos, nos reels do Instagram, que o ônibus fica caindo de lado. São tensos e são de verdade. Dessas daí, o povo indo de repente fechada a estrada. Aí foram ver o que estava acontecendo. Eles falaram, não, é que a gente vai dinamitar um pedaço da montanha ali para alargar um pouquinho mais a estrada, mas daqui a pouco libera. Segura aí mais um tempinho que vai liberar. Aí, aquela fila de carros e tal. O pessoal desceu, acharam, graças a Deus tinha um botequinho ali do lado, eles já foram ali e tal, cada um tomou um lanchinho e tal, cervejinha. Uma Inca-Cola? E os caras, a Inca-Cola, porra, eu adoro Inca-Cola. A gente fala que é refrigerante de herê, né? Eu preferia cusquinha, tomava uma cusquinha todo dia. Durante o dia eu tomava Inca-Cola, porque eu tava guiando, e à noite uma cusquinha pra confraternizar com a galera, que eu também sou filho de Deus. Sim. E aí os caras foram dinamitar a estrada, e acho que eles erraram na quantidade de dinamite, eles derrubaram metade da montanha. Meu Deus. Cara, veio aquela avalanche de pedra, fechou, bloqueou a estrada, mas não tinha como eles tirar aquilo. Gente. E aí o pessoal ficou ali, não tinha o que fazer, não tinha como voltar, não tinha como ir pra frente, e começou a escurecer. Gente. E aí vira e mexe, rolava uma pedra daquela de toneladas, rolava a ribanceira abaixo, até lá embaixo no rio, eles no meio da montanha. Que estresse. E aí ficou aquela, tá, e aí, o que a gente faz? Vamos atravessar a pé, ó a ideia. Eu não tava, cara, se eu tivesse eu jamais deixaria. Mas o pessoal vem que, e aí, vamos atravessar, vamos lá ver como é que tá. Curiosidade. Aí foram caminhando até uma montanha de pedra, cara, explodida. Nossa. Aí uma escavadeira tentando tirar as pedras, jogando para baixo, o pessoal ambiental querendo embargar tudo para não rolar pedra para baixo, mas não tinha o que fazer. Eu sei que passou horas lá, e aí conseguiram liberar um pedacinho da estrada, mas assim, risco total de cair uma pedra em cima do carro. Ou na sua cabeça, né? A qualquer momento. Liberaram do jeito que deu. Pra passar os carros, o povo xingando, um xingando de carro. Aí do outro lado também fila pra vir, fila pra voltar, e não tinha como passar 2 carros. Ah, foi um sarceiro. Sei que chegaram no destino final, que era Santa Teresa, já de noite. Já era programação, não tinha, esquece tudo, reza que você tá vivo, né? Reza que você tá vivo, cara. Aí o pessoal indo a pé pra ver a parte que tinha caído as pedras, e aí tinha a senhorinha que tava junto, ela uma querida, uma linda, e ela foi indo assim, e na hora que o pessoal foi chegando, olharam pra trás, ela tava andando pra trás, assim, eu não vou. Eu não vou. Aí o pessoal, o que aconteceu? O que aconteceu? Falou, não pensando bem, né? Não. Tem minhas coisas pra fazer, tem família pra cuidar lá em Curitiba, não vou. Sim. Cara, imagina a cena, cara. Não. Caindo, rolando pedra. E o teu pessoal? Você dava as balinhas de coca pro pessoal? A galera gosta, né? São as famosas balinhas de coca, chá de coca.
O chá de coca ele é legal, porque você chega no hotel, lá em Cusco tem, né? Todos os hotéis já tem lá um pratinho com as folhas de coca e água quente. E a gente aqui do Brasil já vem com aquele preconceito, né? Já associa droga e tal, cocaína e não tem nada a ver, nada né? Nada a ver. E na verdade, assim, é uma planta, né? Que é de lá, né? Tanto que você não vê em outros lugares, você só teria que... Na floresta dali de Machu Picchu mesmo, que você encontra... O que, aliás, isso é uma coisa muito bacana do Peru, né? Essa questão da geografia. Porque você tem tanto o mar, você tem a cordilheira e você tem a floresta. Tem a selva. E tem a selva. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar no turismo, né? Eles têm atração em tudo isso. E aí, foi nesse dia, por exemplo, fazendo Sacsayhuaman, que eu acho que é o primeiro dia que as pessoas começam a sentir a altitude também, né? É, porque é o dia de chegada, né? E Cusco, imagina, tá 3.000 metros de altitude, não é normal uma cidade com essa altitude. Então, eu tinha essa curiosidade. Eu falei, será que eu vou sentir alguma coisa? Será que eu vou sentir? O que você sentiu com a altitude, assim? Como é que foi pra você? Eu vi os jogos da seleção brasileira, quando iam jogar na Bolívia ou no Peru, no Equador, o pessoal fala, eles colocam para jogar na altitude, o jogador sente muito. Bando de fresco, que sente nada, você conversa e cara, sente altitude pra caramba. O primeiro dia que eu cheguei em Cusco, a gente pegou um hotel que era longe não, mas dava, sei lá, uns 15 minutos caminhadinho da Praça de Armas, que é o centrinho ali. Exatamente mesmo comigo, né? Essa sensação. Só que era uma subida, não era reto, né? Cusco é cheio de sobe e desce. E cara, a hora que eu voltei do hotel até a Praça de Armas é descida, beleza? Fomos caminhando, papeando, todo mundo naquela cidade para conhecer a praça e tal. Sim. Na volta, eu parei no meio do caminho, comecei a respirar fundo, falei, cara, eu nunca senti isso. E na época eu estava muito bem preparado fisicamente. Hoje eu tô mais capenga depois da pandemia, mas na época eu estava bem. E eu senti bastante altitude. E no dia seguinte a gente já ia fazer montanha, ia subir a Laguna Mantai. Nossa, que é 5.000 e tantos metros, né? Não, a Laguna não chega, não sei se chega a 5, acho que é 4.800, mas é alta. Mas essa é essa média dos 5. E é subida constante, né? Sim, sim. Ali a gente andava 3 passinhos, respirava, andava 3 passinhos, respirava. Não, eu achei legal que o guia, eles têm, eu até esqueci de trazer, a gente até comprou, né? Eu sou dessas, né? Interessante, é diferente, comprei. É um spray floral, né? Que tem várias... Água, como é que era o nome? Água florida. Tem a coca, tem um monte de planta, e aí o guia asperge assim na mão, né? A gente inspira, gente, tem um efeito instantâneo, aquilo é maravilhoso, né? É bom. E eu justamente senti isso também. A gente chegou no final da tarde em Cusco e o pessoal falava, não, chega, deita, descansa. Eu falei, que deita e descansa? Deixa eu ir lá, quero conhecer a Praça de Armas, eu quero ver a cidade. E aí eu tava justamente também, a gente já tá provavelmente nessa mesma lógica, assim, numa avenida mais ou menos umas 10 quadras abaixo da Praça de Armas, então eu subi, né? E realmente é essa sensação do fôlego e tal, mais difícil, não vem o ar, né? Não vem o ar e tal. Daí aí eu falei, gente, o que vai resolver? Aí nesse dia, ok, descansamos. E aí eu tava com a Isabel, né? Falei, ela não vai tomar, nem vai mastigar folha, nem vai tomar o chá. Então essa... Você não deu chazinho de coca pra ela? Ela não quis tomar. Mas a bala resolveu demais. O mesmo efeito. Não, e pelo efeito, além de ser docinha, ela tem o efeito bacana da coca mesmo. Então ela passava, porque daí na Isabel foi engraçado que ela sentiu, daí no primeiro dia no hotel, imagina, a criança chega no hotel, começa a pular na cama, começa a fazer a maior bagunça, daí ela, ai mamãe, tô sentindo assim, sabe, um negócio, ela falava negócio, eles não sabem o ruim, né, tava dando um negócio, eu falei, calma, eu falei, senta, chupa uma balinha de coca, e daí ela, ai, passou, melhorou. É engraçado esse efeito que dá, né? É muito bom. Então, e essa experiência da altitude também acho que é algo muito, muito legal do Peru, assim. Então, porque nesse dia, né, você vai nas zonas ecológicas, então você anda um pouquinho, cheira lá floral, calma, vai, continua, e você já vai tendo esse insight da paisagem. E aí a gente fez isso, então a gente fez, aí à tarde a gente fez o tour histórico, que aí vai, né, na catedral, né, conta toda a história. Eu acho que a história toda é muito rica e os guias lá são bem envolvidos, né, eles são bem preparados, e isso me chamou a atenção. Que é o antigo templo dos Incas, que depois virou um monastério.
Fui, sim, aquele que eles descobriram o templo abaixo do monastério, né? Eles construíram um monastério em cima do templo, Isso, na verdade. exatamente. Ó, esse nome eu tinha esquecido. Coricante. Eu achei lindíssimo. A gente foi no mercado local, daí a gente viu todas as possíveis variações de coca, esses trequinhos aqui que você paga. Essa questão do souvenir também o preço lá, a gente é meio... Não, você comprar o primeiro que você pode pagar 50 centavos ou 10 soles num chaveirinho desse, facilmente, né? Depende de onde você comprar, a tua habilidade de conversar, né? Daqui a pouco eu vou falar desse daqui do sal, né? O salzinho é bom demais. E aí foi no passeio do Vale Sagrado, né? Que aí esse é um outro tour, mas na verdade, então, deixa eu ir na ordem. De onde que vem esse sal? Conta pra mim de onde vem esse sal. De Maras. Mas tem um mar lá, não? Não, tem umas salinas. De onde que vem o sal? É muito legal. Então, assim, aí a gente fez isso. Então, a gente fez essa parte do tour e no dia seguinte a gente pegou um trem para ir a Machu Picchu. E aí essa logística que muda bastante, que a gente tem várias opções que eu acho legal. Eu peguei o trem saindo de Cusco. Né? Você pegou direto de Cusco? Peguei de Cusco, porque daí saindo assim 6 da manhã. E a logística, os operadores locais eles montam, né? Então a gente saiu assim 6 da manhã e chegamos em Aguascalientes, que lá, inclusive, a moça me corrigiu que para eles não é Aguascalientes, é Machu Picchu Pueblo. Machu Picchu Pueblo. Né? Ela falou assim, eu questionei isso, né? Porque eu também gosto de conversar com as pessoas. Né? Eu estou em dúvida, porque eu vejo horas, e aqui na cidade as placas são Machu Picchu Pueblo o tempo inteiro. E por que a gente conhece como Aguascalientes? Né? Então, Aguascalientes é referente às termas. Né? Aliás, essa é outra dica, eu tinha ouvido falar alguma coisa disso, mas não processei a informação. Aí cheguei lá, vi que tinha as termas, tal. Você então, foi nas águas termais de Aguascalientes? Não deu tempo. Não perdeu. Não perdi, então tá, perdeu. Bom. Esse é outro perrenguinho. Outro perrengue, Nossa, um cheiro, velho. Nossa. Você chega, eles falam que é enxofre, né? Eu acho que é enxofre mesmo, não vou falar que não é. Mas, cara, um fedor, aquelas águas termais de Aguascalientes. A outra de Cocalmar de Santa Teresa, não tem cheiro. É lindo, as piscinas, água transparente. Você falou isso no começo, eu fiquei pensando, será que eu perdi de ir nas termas de Aguascalientes? Cara, eu fui no outro dia, no segundo grupo, como eu não fui com essa turma que teve o perrengue do desabamento, eles foram no dia seguinte, foram de manhã, nas águas termais. E eu não tava junto, então quando eu cheguei em Aguascalientes, eu falei, não, vou nas águas de Aguascalientes. Nunca fui, vou conhecer e tal, juntei a turma e a gente foi. Mas você avisou a galera antes? A galera levou roupa de banho, tudo? Sim, já foi planejado, já foi preparado, tá. E aí a gente já tinha, porque já estava no roteiro já estava no roteiro, a outra Águas Termais de Santa Teresa. E cara, assim, o local é bem organizadinho, fizeram tipo um clubinho com as piscinas, uma mais quente, outra intermediária, outra um pouco mais fria. Mas um cheiro de enxofre que você entra lá, você fala, cara, esse cheiro não vai sair da minha pele uns 3 dias, velho. Nossa. Não é uma piscina, ela é gostosa porque é quentinho. Aí você sente o cheiro ruim junto com o quentinho, dá um negócio estranho, você fala assim, será que é só enxofre mesmo? Será que tinha criança nadando aqui, sei lá. Eles me disseram que o melhor horário é ir de manhã, então de manhã. A tua teoria ainda... Por que não, né? Vai não, mas de repente. Mas que é isso? Porque a mulher me falou isso. Eu falei, olha, qual que é a tua dica, né? Que nessa minha de conversar com a galera. Olha, venha de manhã, melhor, você vai gostar mais. E esse é um dos pontos que eu acho que é legal e que eu mudei no segundo ano que eu fui do primeiro roteiro, que foi colocar uma noite a mais em Aguascalientes. Por isso que eu te perguntei, vale a pena? O que você achou? Sim, porque eu dormi uma noite em Aguascalientes. Eu dormi, gostei. Eu fiz e agora eu 2 noites em Aguascalientes. 2? Me conta, porque daí com uma noite eu consegui, então assim, né, então deixa eu contar como é que eu fiz. Então a gente pegou o trem de Cusco, então o Cusco até Aguascalientes são mais ou menos 4 horas. E aí eu vi que metade do trem embarcava em Ollantaytambo. E eu falei, tem outra logística, né? Então depois eu comento como foi estudar essa outra logística. Mas a minha, muita gente fez esse esquema. E tem gente que faz o bate e volta, né? Eu vi um cara que fez isso. 4 horas para descer, já chega lá, faz o Machu Picchu, volta, pega o trem, mais 4 horas Cusco, né? É extremamente cansativo, mas é viável. Dá pra fazer, se é o caso da pessoa tá muito... Só que não tem sentido fazer o Peru com pressa, né? Não tem sentido você pular esses lugares, você não fazer Vale Sagrado, assim... Não compensa. Eu acho também.
Eu acho que uma viagem dessa merece pelo menos 10 dias. Menos que isso dá para fazer. Menos que isso, pelo menos 7, assim. 7 até dá para encaixar se for só a região de Cusco. Agora, eu que fui até o Titicaca, que fiz a viagem em 10 dias, foi ótimo, assim, foi bem encaixado. E aí o nosso esquema foi isso. Então, como o ticket do Machu Picchu já fica vinculado ao trem, eles organizam, né? O receptivo local organiza tudo junto. Então a gente desembarcou na estação lá de Aguascalientes e já fomos direto para o ônibus. Ah, vocês subiram Machu Picchu à tarde, então? De manhã, porque aí o meu Machu Picchu era 11 horas. E eu saí 6 da manhã. 6 horas chegou e já foi. E já fui. E aí eles já estão tão esquematizados com isso que já tinha o cara do hotel esperando lá para levar a nossa bagagem de mão. Aliás, essa é outra dica, né, que eu não tinha me tocado. Que eles não sugerem que você vá com toda a bagagem, né, para Machu Picchu, para mesmo 1 ou 2 noites. Não. Eles falaram, não, leve só a bagagem de mão. Aí o que o receptivo fez? Ele deixou, como a gente faz Cusco no início e no final, e Machu Picchu no meio, as nossas malas ficaram no hotel. Então, o mesmo hotel. Exato, não, mas por isso. Porque daí ela falou assim, é por conta do trem, não sei o quê. Eu falei, tá, enfim. Então, daí lá, chegando na estação, o cara do hotel já sabe, desses que vão subir direto para Machu Picchu, já levaram as nossas malas para o hotel e a gente já tava com a mochila que ia pro santuário, né? Bem desenhadinho. Foi bem esquematizado. O nosso, como a gente faz essa loucurada toda para chegar em Machu Picchu, a gente chega de noite em Aguascalientes. Então a gente dorme uma noite e aí no outro dia cedinho a gente tenta pegar o amanhecer em Machu Picchu. Que é onde a gente E que horas que é a tua entrada para o amanhecer? Então, 5 horas? Eu acho que é o primeiro horário. Primeiro horário é quando? 6 horas que abre ou 5h30, eu não lembro. Tá. Mas a gente sai do hotel. O nosso grupo dividiu também, uma parte foi de ônibus, uma parte subiu a pé. Eu vi essa trilha, é legal essa trilha? Ou só subida desnecessária? É o desafio de você falar que subiu até Machu Picchu a pé. Tá. Não vou falar pra você que é bonita, porque não é. Não tem pontos panorâmicos, não. Era uma trilha no meio do mato. Mas é legal, porque é uma trilha que era usada pelos incas, então... Sim, e você vai alimentando aquele suspense, porque quando você chega num lugar desse, a expectativa é quando que eu vou ver o santuário, né? Quando que eu vou ver aquela imagem clássica. E se você está subindo pela montanha, isso vai ficando mais... Vai intensificando. Porque não é aquele, vou só passear, conhecer as ruínas. Não. Sim. Cara, você está vivendo parte daquela história, sabe? Sim. Eu acho que vale super a pena subir a pé. Então assim, a gente levantava muito cedo. Tipo, e não 3, é muito longa, né? Eu vi que é 1 quilômetro mais de subida, né? É pesadinho. Não é fácil. Não vou falar que é fácil, que não é fácil. Se você disse que não é fácil, não é fácil, gente. Não. É possível, pode fazer. Se você tem um mínimo de condicionamento, você faz. Pode ser que não faça tão rápido. Tem gente que sobe em 40 minutos, tem gente que sobe em 1h30, tem gente que sobe em 2 horas. Aí tem que calcular mais ou menos. Se você está acostumado a fazer bastante atividade, subir montanha, descer montanha, você vai com mais facilidade. Eu fui só o primeiro ano, os outros anos eu fui de ônibus. Eu vou sofrer uma vez só, né? Não ficar sofrendo toda vez. Sim, aí eu deixei os loucos que queria sofrer, não, pode subir, vai por esse caminho aqui, te encontro lá em cima. E a gente vê muita gente fazendo, né? Eu acho que essa é uma das coisas antes de subir, antes de entrar, eu me conectei muito com a vibe do lugar, com o astral legal, de gente do mundo inteiro, né, Thales? Você sentiu isso, essa energia legal, assim? E você via gente de todas as idades, todas as nacionalidades. Eu via mulher com criança, bebê, sabe, pendurada nas costas. Eu vi casal ali, 60, 70 a mais, com o apoio ali, o bastãozinho e indo. Isso me tocou muito quando eu cheguei lá. Assim. Isso é uma das coisas mais legais do Peru. E a primeira vez que eu vi isso, até na própria trilha que a gente estava fazendo, o último trecho da trilha que a gente faz é um trecho plano, que a gente vai beirando o trilho do trem, de uma vila que se chama Hidrelétrica, até chegar em Aguascalientes, ou Machu Picchu Pueblo. São 10 quilômetros pela linha do trem. É um visual fantástico, beirando o rio, assim, bem bonito. O rio ali é lindíssimo. É lindo. E aí eu vi tanta gente do mundo todo, tanto gringo, europeu, americano. Aí eu fiquei com aquela invejinha, sabe? Tipo, por que no Brasil a galera não vai? O Brasil é
tão ou mais bonito até, porque a gente tem tudo aqui. Eles falam o Peru é o país mais rico do mundo, porque tem praia, tem deserto, tem Amazônia, tem cordilheira. Cara, no Brasil a gente tem muito mais que isso. A gente tem montanha, tem praia, tem cordilheira, tem cânion, tem Amazônia, tem Pantanal, tem Jalapão. É uma joia a ser lapidada o nosso Brasil. E não vem, cara. O Brasil... A gente não vê assim tão facilmente, e talvez nas cidades mais turísticas um pouco, mas no Peru era diferente, né? É mágico, né? É mágico, eu acho que as pessoas elas se emocionam realmente, eu acho que assim, cada um tem uma experiência diferente chegando, né, nessa parte do santuário, e é legal você se deixar levar. Eu fiquei com a expectativa que não ia dar boa, porque eu falei, cara, julho, alta temporada, vai estar muito cheio, acho que eu não vou conseguir curtir o lugar, né? Mas, assim, felizmente existe algo no turismo chamado planejamento turístico, capacidade de carga, organização, e funciona essa questão do acesso, assim, as pessoas realmente respeitam. Então a gente entrou no nosso horário, os guias já têm toda a dinâmica, né? Que você entra acompanhado dos guias e eles já vão parando e passando, né? Para passar. Porque tem muita história, né? Tem muito conteúdo. O que a gente sabe daqui do Brasil é muito raso quando a gente chega lá. E aí, assim, sabe, o pessoal num fluxo bacana, de repente, pá, você chega até aquela imagem, assim, uau, e tal, e aí você vai parando, tem tempo para você tirar suas fotos, você consegue tirar suas fotos super legais e curtir o lugar, porque em média tem os circuitos já prévios, né? Então isso são mais ou menos três. Isso é muito recente. 3 a 4 horas para fazer ali. Isso é muito recente, esses circuitos. Antigamente era tudo aberto. Você pagava a entrada. E aí ficava. Você tinha quantidade de pessoas que podiam entrar por dia, mas não tinha controle de horário e nem de circuito. Você só comprava o ingresso e ia. E aí o pessoal falava, antes até mesmo disso, você podia ir e ficar à vontade o tempo que quisesse, onde quisesse. Prazo. Hoje isso não acontece. Se você quiser assim, puxa, eu quero sentar nessa graminha aqui e ficar 5 horas olhando. Fazer uma meditação. Não tem mais como. Hoje não dá. Então tem esse fluxo de visita, então tem esse circuito, tem esse caminho que o pessoal tem que seguir. E eu vi realmente, um tiozinho assim, sabe, sentado num banquinho, curtindo tanto a paisagem, o guardinha, né? Segue, não dá. Mas tem o lado positivo, né? O lado positivo é que facilita para todo mundo conhecer tranquilamente, enfim, né? O primeiro ano que a gente foi 2019, não tinha nada disso, então a gente teve mais liberdade, porém tem essa questão, como aumentou muito o turismo, e tem aumentado em todo lugar, né? Sim. Eu acho que essa organização é super válida, é importantíssima ter. Porque não estraga a viagem também, não é porque você não pode ficar 3 horas, mas 5 minutos você pode. Sim. Então não... E mesmo o circuito todo, ele é um tempo razoável de 3 horas. 3 a 4 horas. E essa era outra curiosidade que eu tinha. Quanto tempo para conhecer? Será que precisa voltar para ter experiência? Enfim. Aí quando eu cheguei e vi que funciona nesse esquema, não tem sentido voltar. Se você voltar, você vai fazer a mesma coisa, a menos que você faça as trilhas outro circuito, você faça a trilha da montanha, né? Conta que eu sei que você fez a trilha da montanha. Eu fiz a montanha Huayna Picchu. A Huayna Picchu. Huayna Picchu é legal, é montanha jovem, traduzindo do quechua, e Machu Picchu é montanha velha. Picchu é montanha. Tá. Então, e aquela montanha bonitona que fica na frente daquela foto clássica de Machu Picchu, aquela montanha da frente é a Huayna Picchu. Sim. E eu tinha curiosidade, falei, cara, vou subir naquela montanha ainda. E aí esse ano eu fui, a gente comprou, dividiu o grupo de novo, parte do grupo fez o circuito clássico e a outra parte encarou subir o Huayna Picchu. E aí o meu receio, porque o circuito para fazer o Huayna Picchu é outro, você não entra por cima. Você entra pela lateral, do lado ali de onde tem as bilheterias e tal. E eu falei, cara, mas aí nós vamos perder toda a visita de Machu Picchu. A galera veio até aqui, vai subir a outra montanha e não vai fazer mais. E aí eu descobri que não, que a gente conhece a parte de baixo do centro histórico, não, do centro arqueológico. Sim. Mas a gente tem toda a vista linda, a gente só não vê a foto clássica. Sim, mas a gente vê ela por outro não ângulo. tem essa perspectiva aqui, né? Mas, cara, não fez falta, Raquel. Não fez falta.
Foi Não, e aliás, o que assim, eu achei incrível, lógico que essa vista aqui, né, da cidade arqueológica, cidade, enfim, né, tem vários nomes do santuário, mas a posição é uma coisa espetacular, né? A vista, o entorno é o que me chamou mais a atenção. Bonito do que as ruínas. É mais bonito que as ruínas. Eu não tinha essa noção. Eu acho que é isso que surpreende a gente, né? Porque a gente está acostumado a ver esse cartão postal. Ah, ok, lindo. Mas a foto não alcança esse cenário, e é por isso que foi escolhido, porque era como se fosse era uma cidade fechada, então era o ponto de segurança. Tem um que passa em volta, com o rio correndo em volta. Isso, e a gente entra, a gente passa pelo acesso principal, e eu falava, nossa, será que... Porque ainda o pessoal fica falando, às vezes eu recebo umas mensagens, Machu Picchu vai fechar, porque a gente não sabe se daqui a uns anos a gente vai realmente continuar entrando, podendo estar lá. Aquela sensação assim, ai, não, cada vez a gente pode menos. Cada vez a gente pode menos, né? Então você encosta na pedra, você sente um pouco. Eu vi gente caminhando descalço, né? Então eu acho que esse é o tipo de lugar que assim vai o quanto antes, porque a gente não, porque ele muda muito as restrições, as regras, e hoje a gente pode entrar aqui conhecer as muralhas, mas daqui a uns anos será que vai poder? Então, da primeira vez que a gente foi era tudo aberto, não tinha corrente, não tinha nada. A gente só ia. Hoje em dia, algumas pedras já tem corrente, você não pode nem chegar perto da pedra. Você só tira foto olhando de longe. Então. Mas tem algumas que você ainda pode encostar. Eu acho que daqui uns 2, 3 anos você já não encosta mais em nada, você só olha. Eu também acho. Vai ter que andar com as mãos para trás, daqui a pouco vão amarrar a nossa mão. E o brasileiro gosta de olhar com a mão, né? Sim, a gente não sabe só olhar. A gente não resiste. Tem que sentir a textura. Ai, não, a gente não resiste. É uma tortura. Da pedra, a gente gosta. E eu, Machu Picchu, eu sempre vou lembrar disso, vou lembrar do meu perrengue com a Isabel lá, né? Porque viajando com criança, né? Você tem que estar sabendo que tudo pode acontecer. E na verdade a nossa preocupação é assim, puxa, né, tomara que não caia, não se machuque, você fica mais atenta com isso, sempre segurando. Falei, tem umas trilhazinhas de leve, né, a menina ali firme, sabe, de vez em quando o Gustavo pegava ela um pouquinho e ela curtindo o passeio, meio Dora Aventureira, né, que é o desenho de menininha assim curtindo, então ela entra nessa vibe e curte o passeio. E aí eu tava super empolgada, eu tinha acabado de entrar na parte das ruínas e encantada com aquilo tudo. Ela olha pra minha mãe assim, ela olha pra minha cara e fala, mamãe, banheiro. Eu falei, não, ela, sim. Eu, não, ela, sim. E é o único lugar, os guias já falam o tempo inteiro, né? Olha, né, só na entrada, não tem como, não interessa a criança, por verdade, não tem como. Aí eu falei, ok, eu falei, guia, eu tô com essa situação, banheiro, né, número 2. Eu falei, Isabel, você podia querer fazer o número 2 em qualquer lugar dessa viagem, em qualquer momento, mas a gente tá na zona arqueológica de Machu Picchu. Gente, aí eu saquei, assim, um quarto, pessoal, uma boa parte da visita eu perdi, né, porque aí mãe, né, nessa hora faz o quê? Sair correndo, né, porque a menina é o número 2 com emergência, entendeu? Meu Deus. Aí a gente saiu correndo e o guia pitando, porque eu não tinha ideia de onde era a saída, de onde eu tava, né? E subindo e descendo, a menina apurada e eu suando até que chega naquele banheiro. Imagina ela suando, se você imagina eu suando, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Porque eu tava frustrada e eu tava brava. E eu falei, coitada da criança, não tem culpa. Aí chegamos no banheiro e ainda aquelas mulheres me olhando assim, porque eu queria furar a fila. Eu falei, gente, uma criança, vai ficar na fila, porque tava apurada no banheiro. Essas coisas assim, né? E aí é uma rota de saída, né? Eu falei, pronto, acabou, né? Vou ter que ficar aqui até o pessoal sair. Aí eu falei, né, daquele jeitinho assim, eu falei, eu posso entrar na laninha, né? Na emergência, né? Daí ele, não, vai. Daí eu fui, consegui na contramão até um tanto lá, daí chegou num ponto, o cara falou, não, aqui de jeito nenhum. Eu cheguei numa parte lá e falei, não, aqui de jeito nenhum. Daqui você não passa. Daqui você não passa. E fiquei lá, falou, ok, fiquei lá sentada na mureta, olhando, curtindo a paisagem. Tem umas 2 horas de meditação. E aí a minha meditação, entendeu? Daí eu falei, Bel, tá tudo bem, a gente tá aqui com o tempo, curtindo, depois encontramos com o grupo, saímos. Mas eu falei, Bel, você vai crescer e eu vou contar essa história pra você sempre.
Tadinha. Criança. Corta isso na edição. Corta. O editor corta. Não, Tadinha, a bichinha ganhou um trauma. não. Vamos mudar o nome. Vamos falar que foi a Bel. Foi a Carolina. Carolina, tá bom. Foi a outra filha, que nem existe. Eu fui fazendo na hora de, né, a gente assim, fica putz, que droga e tal, mas eu falo assim, antes isso do que qualquer outra coisa. Vou morder essa bolachinha. E uma coisa tão pequena que a gente brinca dos perrengues, né? Mas quando você viaja com criança, isso aí é nada. Com adulto? É nada. Mesmo com um adulto, pode ter uma indisposição, uma qualquer coisa. Não teve esses tempos uma história de um avião que uma pessoa teve um problema e o avião teve que... O avião teve que voltar. O avião teve que voltar. Cara, imagina o Chernobyl que essa pessoa não tava, velho. O avião voltar. Acho que ninguém aguentou ficar dentro do avião. Calcule. Então, assim, né? Fico pensando, coitado dessa pessoa. Mas, enfim, coisas perrengues que podem acontecer. Aí foi legal. Aí, digamos assim, então a gente... essas questões que acontecem são muito interessantes. Aí no dia, aí a gente descansou, né, de boa, porque daí a gente desceu, pegamos o ônibus, aí ficamos ali em Machu Picchu, Pueblo, né, deu para descansar no hotel, aí a gente foi passear na feirinha, passear na vila, aquela pracinha que é bem super... Delícia. Você se sente realmente num pueblo, né, e com a vista da montanha, ou seja, é um pueblo literalmente no meio das montanhas altas, então aquilo tem uma paisagem, uma energia legal. E aí no dia seguinte, como a gente tinha manhã livre, aí a gente foi caminhando até o museu, que daí eu vi a entrada da trilha, a gente entrou no borboletário. Mas já deu 1 hora, a gente nem chegou no Titicaca. Vai. Vou conversar pra tu ver. Tem mais 2 aqui, né? Diretor, podemos passar um pouquinho? Você deixa? Bora lá? Então bora lá, ele autorizou. Então vamos lá. Quero ver ele cortar na edição. Isso aqui nude, bebê. Bora lá. O pessoal turista tem isso, né? Não fala pouco. O pessoal já... Cara, vamos falar então. Salineira de Maras. Cara, é um dos lugares mais legais que eu fui do Peru, porque ele é diferentão de tudo. Você não foi, né? Eu trouxe o pacotinho do sal e não fui na salineira. E nem comeu o sal, tá fechado. Não, eu tenho outros. Eu trouxe vários. Cara, eu achei muito legal porque o sal sai de dentro da montanha. Na Cordilheira dos Andes, sai um filetinho de água. Sei lá. Corre um riozinho de água, eles canalizaram aquilo. E extremamente salgado. Aí é uma paisagem cheia de eles chamam de piscinas, né? Cheio, como se fossem uns tanques. Níveis, né? Aí eles vão abrindo a comporta, enche cada tanque de água, eles fecham a comporta, o riozinho continua correndo, enche do outro. E é sazonal, né? Isso que é bem interessante também. Tem a época maior, o ano todo. A moça me enganou, então falou que era sazonal, que quando determinado período que não formava tanto sal, eles iam para lavoura, né? Iam para plantação. O que acontece assim, enche as piscininhas e aí aquela água evapora com o sol e só sobra o sal. Aquela água é extremamente salgada. Aí cada vez que acabou, evaporou a água, eles abrem de novo e entra mais água. O que acontece é na época de chuva, porque aí não rola, porque a água não vai evaporar. Isso que ela falou, tá certo, agora eu tô lembrando, é sazonal por conta da época da chuva. Retiram o sal, mas o riozinho ele corre, e é incrível porque ele sai uma nascente de dentro da montanha de água extremamente salgada. Que incrível. Eu não consigo explicar. De onde que vem o sal do meio da montanha? Ou seja, isso é tão único. Eu acho assim, quando a gente vai conhecer um país, a gente dá prioridades assim, o que é autêntico, o que é peculiar, é o único daqui. Isso é uma coisa extremamente única. É única no mundo. E tem os lugares, os tours, né, que passam reto do negócio. Eu fiquei assim conformada, porque aí o que a gente fez, né? Aí a gente voltou para Cusco. E aí eu tinha o dia livre para fazer esse tour do Vale Sagrado, que eu acho que aqui que é o pulo do gato, assim, né? Onde você pode mexer na questão da roteirização da viagem. Porque aí eu vi pessoas saindo de Cusco, indo de mala e tudo, fazer o passeio do Vale Sagrado, que aí termina em Ollantaytambo, daí pega o trem em Ollantaytambo, vai... É mais curtinho, dá uma hora, 2 horas, daí fica ali em Águas Calientes,
um tempo e faz o Machu Picchu cedo no dia seguinte. Outro dia. Eu achei uma logística bem interessante. É o que a gente faz. Eu achei bem Tirando a interessante. parte da aventura, quando a gente faz a parte cultural é como a gente faz. Então. Curte o Vale Sagrado, curte o Ollantaytambo. Uhum. Uma coisa que a gente fez esse ano que eu achei muito legal foi visitar a vila de Ollantaytambo. Eu achei super. Só passa na A frente, gente só vai da passa estação do trem, ela. no máximo até a feirinha onde tem a entrada do sítio arqueológico de Ollantaytambo, que também é bem legal. E depois volta para a estação. E ninguém vai conhecer a vila, onde moram as pessoas. Pois é. E aí eu descobri que muitas casinhas da vila de Ollantaytambo são as mesmas dos incas que estão lá, sabe Deus quantos centenas de anos. Aquelas mesmas pedras atravessadas enormes, aquelas construções incas com as pedras encaixadinhas, uma colada na outra. O encaixe das pedras hoje é o que realmente para eles é super incrível, o encaixe das pedras. Cada louco tem uma explicação diferente. Eles cortavam com palha. Cortavam com palha, uma pedra desse tamanho, pedra de toneladas. Não, eles subiam com roletes de madeira, eles iam empurrando lá dentro. Falei, a gente não consegue subir só com o nosso corpo aquela montanha, você acha que vai subir uma pedra de 20 toneladas. Exatamente. Cara, eu acho que tem uma força sobrenatural absurda naquele lugar e sempre teve há anos, que com certeza ajudou aquela galera a construir Machu Picchu. Não sei se foram os incas ou quechas ou se foram as populações pré-incas ainda. Exatamente. Porque não tem como saber a idade das construções, mas é muito mágico, mágico. Isso sente porque os incas, eles cultuavam a natureza, né? Então todas as montanhas eram seus deuses, sagradas, né? Eram sagradas. Então quando você entra nessa cultura de fora e você começa a imaginar e você se abre, você sente, né? Acho que você deve ter ouvido as pessoas comentarem qual foi a experiência delas em Machu Picchu. Tem, né, essa conexão, né? As pessoas comentam, né? Bastante. Tem alguns tours que vão para lá para fazer experiências xamânicas, para fazer experiências rituais. Então, assim, tem vários. Eu encontrei um grupo, inclusive de brasileiros que estavam no mesmo hotel que eu em Águas Calientes esse ano, que estavam indo só para fazer experiências de ayahuasca em Machu Picchu. Claro, não vão fazer em Machu Picchu, vão fazer em não no centro arqueológico, mas vão fazer em algum outro ponto da montanha, até porque no centro não tem como fazer. Mas a experiência é surreal, eles falam. Eu tenho uma cliente, inclusive, que já tinha ido para lá também, contou uma história parecida, que foi fazer também rituais. E é por isso, né? E eu me conectei com isso quando no Titicaca, né? Mas a gente já chega lá. Eu só quero falar um pouquinho mais do Vale Sagrado, né? Antes da gente... Talvez não vai chegar no Titicaca daqui 3 horas. Vamos lá. Porque eu acho que o Vale Sagrado, ele realmente, assim, tem que fazer parte da viagem. Você tem a opção de dormir lá. E isso é uma questão, assim, pensando, né, nos nossos amigos agentes de viagem, que planejam viagem dos seus clientes ou quando vão para lá, porque dá para você montar essa logística como eu fiz, que dorme em Águas Calientes, ou essa logística que dorme no Vale Sagrado. Então, esse pessoal, isso que eu achei interessante, nesse meu grupo, cada um tinha um roteiro. Então, teve esse grupo que foi para a estação e teve o grupo que foi dormir no Vale Sagrado. Eu ficava no meu imaginário, eu falei, como é o Vale Sagrado para quem vai dormir, onde dorme, barará. E aí daí eu vi que são, assim, hotéis mais estilo de montanha, lodges, né? São os lodges mais rústicos. E o cara falou, assim, e não sei se você teve essa experiência, que as noites estreladas lá são incríveis, que vale muito a pena. E aí, se você for para Águas Calientes, onde eu fui, assim, é lindo, mas não vai ter essa coisa da montanha, da noite estrelada. A gente tem um hotel que a gente dorme, eu nem lembro o nome da cidade, acho que é em Santa Maria, que a gente dorme, que é um hotel, ele não fica perto de nada, ele só é perto do rio. Nossa. Então tem a rodovia que não passa ninguém à noite, o riozão correndo, aquele barulhão do rio, né, que o rio é bem, bem forte lá. E mais nada, cara, é um dos pontos altos. Lindíssimo. Do roteiro, é justamente ter essa noite. Aí tem um saguãozão grande assim na parte de cima do hotel. A gente reúne a turma, tem uma área com fogueira,
É muito gostoso. O lugar pede isso. Pede. Né? Então, assim, eu acho que dormir em Vale Sagrado tem essa ideia, e dali você tem muitas opções, porque um tour clássico de Vale Sagrado, ele não consegue fazer todas as atrações. Não, só vai visitar sítio arqueológico. Então, eu fui no Pisac? Murai, não fui em Murai. Pisac, nem fui em Murai, que é a parte circular, laboratórios isso, agrícolas. os agrícolas deles, que também é um cartão postal. A gente foi antes em Tincheiro, que ali você já vai um tempo, então eu fiz Tincheiro, Murai e Ollantaytambo e acabou o passeio. Porque, e sem contar que é lindo também a descida de Murai para Ollantaytambo, né, que você vai descer na montanha, é uma vista lindíssima, né? Mas, ou seja, é um destino que ali, se a pessoa gosta desse tipo de coisa, dá para ficar até 2 noites, dá para ficar mais tempo e fazer mais opções. Ou seja, é o Peru muito além do Machu Picchu, né? Acho que isso que também me chamou bastante atenção. Né? Mas você sabe que a maioria dos destinos turísticos tem isso, né? A pessoa vai interessada naquele ponto turístico, mas tem muito mais. O gringo que vem para o Brasil pensando em Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, cara, olha o tanto que ele deixa de conhecer. Mesma coisa no Peru, a pessoa vai só para Machu Picchu, só para tirar uma foto clássica. Ah, eu nem vendo, cara. Não, na moral, se vem cliente para mim, eu quero ir lá, eu quero tirar uma foto, tá. Tem um monte de agência que vende. Aí eu não perco meu tempo, não. Hoje eu trabalho com a consultoria, né, para trabalhar o Peru, porque, assim, você depende de muita informação para você elaborar um roteiro assim, né? E aí, beleza, e essa outra parte do Peru que é tão interessante, que eu tô prometendo, Lago Titicaca, né? Tô indo para ele, tô indo lá. Vai chegar, vai. Porque isso tava, e aí as viagens muitas vezes têm questões pessoais, né? E isso tava o Titicaca tava no meu imaginário, porque foi um trabalho de faculdade que eu fiz, né? Lá no turismo, disciplina de patrimônio. Você fez um trabalho sobre o Lago Titicaca? Sabe aquela coisa, sorteia lá, Peru e tal, eu falei, vou fazer sobre o Titicaca. E me impressionou tanto fazer aquele trabalho quando eu era ali uma estudante de curso de bacharel em turismo, e ficou na minha memória. E aí quando eu falei, bom, agora é a vez do Peru, eu vou pro Titicaca. E quando eu cheguei lá, eu tive aquela sensação, é como se eu estivesse vendo as fotos do meu trabalho, assim, foi muito legal, porque tem lugares... Exatamente, porque são lugares que tem o mesmo jeitinho, né, a mesma cara. E aí, o que é a lógica legal, né? Você pode pegar um voo e ir para o aeroporto de Juliaca, ou você pode fazer como a gente fez, a Rota do Sol, que aí você pega... Fez, né? Então você pega a estrada e ali você, na fronteira de Cusco e Puno, ali você tem a placa, 4.000 e tantos metros. Quer dizer, quando que eu ia chegar num lugar de 4.000 e tantos metros, assim, sem ter feito uma trilha, uma caminhada? Ou seja, é uma experiência fantástica. Você está muito perto ali das montanhas, então você vai curtindo essa paisagem, né? Então, aí você chega tal, e aí você tem um dia inteiro para fazer o passeio do Lago Titicaca, aí você vai visitar as ilhas, né? As ilhas de Urus, as ilhas flutuantes, que as pessoas... Agora me fugiu o nome da palha. Totora, isso. Então, esse é o barco de Totora, e aí e assim, eu que estudo muito, né? Turismo experiência, produto experiência... Para mim, esse dia inteiro foi o maior dia de experiência que eu já tive, pegando todas as dimensões e toda a questão técnica. Parece que eles pegaram assim todos os elementos e foram check, né? Então a gente na ilha, né? Poxa, você experimenta a Totora. A Totora, ela... Você comeu a Totora? Eu comi a Totora. Pus a Totora na testa. Eu me vesti de quechua, pus a roupinha, tirei foto com o chapeuzinho. Entrei no esquema assim, total, me diverti demais. Você sabe que é uma coisa que eu acho muito válida quando o turista fala, mas eu não quero fazer coisa de turista, eu quero fazer coisa de local. Você tem uns turistas que falam isso? Eu falo, mas você é turista, cara. Por que você não quer fazer coisa de... É legal fazer coisa de turista também. Entra no esquema, né? Você quer fazer coisa de local, se muda pra cá. E aí vai trabalhar, e você não vai ver nada de legal do país. Vai trabalhar. Não, e é incrível. E depois a gente foi com esse guia, né? Que também, eu sou de uma família quechua, e ele ensinando a gente a falar bom dia, boa tarde, boa noite em quechua, e a gente entrando, né, nessa coisa legal. E aí a gente visitou uma das ilhas onde a gente almoçou, então era ali justamente a casa da família do local, a gente experimentando os pratos.
Ele fez, né, a questão da Pachamama, né, que é a cerimônia com a gente se conectando com aquela natureza, porque o Lago Titicaca tem uma imensidão, né, o maior lago navegável mais alto do mundo, né, o lago navegável mais alto do mundo. Isso, exatamente. Tem que pôr na ordem certa, senão eu vou errar, senão eu não vou jogar o lago no lugar certo. Ele não é o maior lago do mundo, é o lago mais alto o navegável mais alto do mundo, exatamente. E é grande, bichinho. E é enorme. E aí, assim, sabe, deu aquele, sabe, fechou a viagem, assim, de uma maneira incrível. Então, assim, com questões pessoais, Quer falar de perrengue no Lago de Titicaca? Eu tenho um bom. Conta. Não, lá eu tava plena. Lá no Titicaca eu tava plena, me conectei com a Pachamama. Foi muito bom lá. O primeiro grupo que eu levei, eu inventei a moda. Falei, não, já que eu vou no lago mais alto navegável, vamos navegar de caiaque. Em vez da gente pegar o barquinho. Você não quis o turístico, não. Você quis um barco de todo. Eu peguei um caiaque e botei a galera no caiaque e a gente foi remando até as Ilhas de Uros. Jura? Juro. Porém, quando a gente fala de viagem em grupo, as pessoas são diferentes entre si. Sim. Algumas têm medo de água, outras não sabem nem segurar um remo, outras não têm equilíbrio para remar de caiaque. Mas a gente é teimoso. Aí fomos. Aí tinham duas mulheres que estavam morrendo de medo. Thales, eu tenho medo de água, não vou e tal. Teve dois que não foram mesmo, foram no barquinho de apoio. E essas duas, eu falei, não, vem uma no meu caiaque, que eu garanto levar você em segurança até lá. E aí tinha um outro rapaz que estava no grupo, falou, não, eu sou bom de caiaque, deixa comigo, eu levo a outra. Eu falei, então beleza, tu fechou, a outra vai com ele e essa vem comigo. E a gente foi quase chegando na ilha, tipo, tava muito perto. Eu encostei com o meu caiaque perto do deles e a gente tava papeando e ela foi se virar, e ela se virou muito rápido e perdeu o equilíbrio e virou o caiaque no Lago Titicaca. Aquela água congelante. E aí os dois... Que bom, você tomou um banho no Mar do Pacífico em Lima, você tomou um banho no Lago Titicaca. Virou o caiaque do lado. Tá certo, foi ele que virou caiu. Virou o caiaque do lado. E eles vieram se apoiar no meu caiaque. Eu falei, vai virar o meu também? Sim. E aí eu segurando aqui no equilíbrio para não virar, a outra mulher tremendo de medo na minha frente, e os dois na água. Eu falei, putz, cara. Aí a gente até o barquinho de apoio chegar para eles conseguir botar eles para cima e levar. Cara, foi. E eu com aquilo na minha cabeça, como é que eu vou tirar o trauma dessa mulher que já tinha medo de água e virou o caiaque dela? Eu falei, cara, não tem. O que eu vou pensar? Aí todo mundo que tinha uma roupinha extra na mochila, uma blusa, um short, aí emprestou, ela se vestiu com a roupa de todo mundo. Sim. Ele também com a roupa de todo mundo. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, vou ter que ter alguma estratégia, né? E eu chamei ela e falei, quantas pessoas você conhece no mundo que nadaram no Lago Titicaca? Aí ela parou e pensou, falei, nenhuma. Eu falei, você é foda. Você nadou no Lago Titicaca. Você vai bater no peito. Pra todo mundo que falar que eu fui pro Peru, você fala, você nadou no Lago Titicaca? Aí a pessoa fala, não. Eu sei. Eu nadei. E ela começou. Aquele medo começou a virar um orgulho. Cara, foi lindo, lindo, lindo. Ela voltou radiante. Que ela nadou no... Cara, foi muito legal. Sim. Perrengue bom. Por isso que eu falo. O perrengue não é ruim. Sim. O perrengue não é ruim, o perrengue é legal. Na hora, ali, traz um monte de história boa. É história, é a tua vivência pessoal. E a gente não viaja dentro de uma caixinha, né? A gente tem que se permitir que as coisas aconteçam, a gente viver a experiência. E o nosso lado é tão legal porque a gente fica revivendo a viagem, porque a gente, né, você volta com seus grupos, a gente trabalha esse destino com os clientes que vão depois. Então, é isso, assim, ó, é esse desejo da gente conhecer mais do mundo, né, conhecer mais as culturas, e não ficar comparando, é menos, é mais, né, mas a cordilheira no Peru é assim, a cordilheira no Chile é diferente, aqui é o Peru, a população, mas a cidade, eles são assim, não é o mérito, né? A gente não está vindo aqui para julgar, né? A gente está vindo aqui para aprender, para conhecer, para saber que a gente vive no mesmo mundo, né? Que somos todos cidadãos desse mundo, e que bom que a gente pode ter oportunidade, né, de conhecer pessoas, conhecer lugares assim, né?
Thales, foi demais, adorei o papo, né? Acho que Se foi... deixar num carro, Acho que a gente pode... cerveja e fica aqui a noite, gente né, chama... podia ter trazido, já sei que faltou o pisco, mas eu falei, nossa, tá faltando alguma coisa nessa mesa. Eu não trouxe o pisco, a gente podia fazer... A gente podia ter feito um brinde de pisco aqui, hein? Ai, faltou. Nossa, eu tomava pisco sour. Era cusquinha e pisco sour todo dia. Oh, beleza, que saudade do Peru, né? Realmente a gente foi muito bacana. Thales, obrigada. Né? Muito sucesso para você nas suas viagens, no seu grupo, nos seus grupos. Pessoal, segue o Thales Alma Livre, né? Realmente é esse turismo de coração, esse turismo de verdade. Então a gente é super orgulho, né, de você ter passado pelo Centro Europeu e a gente ter essa amizade, poder contar, né, das nossas experiências aqui. Então venha mais vezes, né? A casa aqui está sempre de portas abertas para você. E obrigada a você que esteve com a gente com esse papo. Deixa teu comentário, escreve o seu perrengue, se você já foi para o Peru, se você tem vontade de ir para o Peru. A ideia é a gente trazer também mais profissionais, mais destinos, mais lugares, mais histórias para o nosso canal do podcast. Então, te espero até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui. E vamos que vamos. Qualquer dúvida, escreve aí que em algum momento a gente responde. Combinado. Valeu, obrigado. Beijo, valeu, gente. galera. Tchau, tchau. Vamos que vamos. Bora viajar. Bora viajar.